Beleza. Bom, aqui. A gente foi avançar um pouquinho no tempo ontem, né? E acabou que não deu tempo de mostrar uma coisinha que eu gostaria de mostrar. A gente viu lá como é que ficavam, né, como é que ficava o difratograma, os dados, o ajuste e né, com os picos e tal, e como é que a gente exportava, né? Mostrou, a gente viu isso com o implotar. Mas o FUPROF ele acaba gerando outros arquivos também, que são os arquivos que a gente acaba trabalhando como arquivo de saída. E o que eu queria mostrar para vocês, que é o que tem boa parte das informações que a gente precisa, é esse arquivo aqui, se vocês puderem ver, é o arquivo .out. Beleza? Bom, só para lembrar, né? Aqui, está vendo isso aqui, certo? Eu queria conversar com vocês agora. Hoje é mais sobre a questão do Q quadrado e tal. Estou citando aqui esse arquivo aqui, esse artigo aqui do Brian Tobb, que é muito bom. Então, vocês procurem na pasta aqui de vocês o arquivo, né, de saída, né, o asterisco.out. Não sei que nome vocês deram para o arquivo PCR, mas se for PRL2, eu achei PRL2.out. A gente viu ontem que o Q quadrado ficava até bem próximo de 1, né? E a gente, uma maneira da gente avaliar é que se ele está maior do que 1, né, ele está legal. Se ele está menor do que 1, ele nunca vai ser negativo, obviamente, mas se ele está menor do que 1, tem alguma coisa estranha, é bom que a gente dê uma avaliada no que está acontecendo. Igual a 1 não tem tanta garantia, mas novamente é parecido com esse um pouco maior do que 1. E quando está muito maior do que 1 é porque o negócio não está bom, né? Ou seja, você está no início ainda do refinamento. O arquivo .out, deixa eu abrir ele aqui de novo aqui, eu já estava lá já. Vocês podem abrir ele com um bloco de notas, por exemplo. Ele vem com as informações que o FUPROF usou para poder fazer o ajuste. Até, por exemplo, né, a função. Você quer a pseudo-void, né, a gente fez o ajuste lá, acabou usando a pseudo-void com a divergência axial, né, assimétrica. E aqui vocês vão poder verificar que tem várias e várias informações, né? Boa parte delas aqui a gente acaba nem usando exatamente se a gente está fazendo alguma análise, né, mais simples, né, do que a gente, né, da amostra em si, mas também tem os parâmetros de rede, né, tem também o volume da célula unitária. Deixa eu ver mais o que tem aqui. Tem até os coeficientes do espalhamento, se vocês quiserem depois, se vocês precisarem depois usar isso para alguma outra análise um pouco mais à frente. Tem né, os fatores de R mais o Q quadrado também. Bom, isso tudo. Inclusive as reflexões, né, as intensidades calculadas e observadas. Né? E é isso. Vocês podem ver. No final, o que a gente costuma usar bastante é exatamente essa parte aqui, né? É a parte que tem, né, o volume, né, a fração da fase. Aqui é uma fase só, uma fase cúbica, tem 100%. O que está entre o parênteses aqui é como se fosse um erro. Né? Aqui está zero volume, porque acho que na última rodada aqui a gente não estava mais, eu pelo menos não estava refinando, né? Então ele acaba não mostrando a incerteza dessa medida aqui do volume. Tudo bem? Todo mundo achou algo parecido aí? Conseguiu se encontrar? Ou só ficou olhando o que eu estou tentando mostrar aqui?
Aqui foi, consegui achar. Beleza. Então vamos lá. Ainda em relação a esse aqui quadrado, né, tem uma. A primeira pergunta que a gente faz é: tá, o que quadrado é uma medida absoluta? Aliás, nem sempre a gente faz essa pergunta de maneira tão direta, mas quando a gente está fazendo refinamento, por vezes a gente acaba focando só ou no número, ou às vezes a gente não foca no número e foca só na parte visual em si. Mas a verdade é que, apesar da gente, né, às vezes confiar demais no número, o que quadrado ele não é uma medida tão absoluta. E eu vou mostrar para vocês aqui o que pode acontecer. Nesse próprio artigo aqui do Brian Tobb, ele pega a mesma amostra e mede em dois equipamentos diferentes, né? Então, nessa primeira medida aqui, que ela parece que está bonitinha, né? Pelo menos bonitinha no sentido de que os dados não estão tão ruidosos assim. Ele consegue um Q quadrado de 2,54 e um RWP de 23%. Nessa outra, em que os dados são muito mais ruidosos, né, ele já consegue um Q quadrado menor e um RWP menor também. E aí você fica pensando, tá, mas qual é a medida que é melhor então? Porque, aparentemente, né, apesar daqui a gente tá vendo ainda a diferença entre o calculado e observado ainda está um pouco, vamos dizer assim, feia, né, não está tão bonitinha, mas é de se observar que aqui está muito mais ruidoso. Então, a gente poderia esperar que esse dado aqui poderia apresentar um Q quadrado pior, né? Se o Q quadrado realmente é uma medida que indica a qualidade do ajuste. Mas a verdade é que a amplitude, né, além, né, da própria qualidade dos pontos, a amplitude do sinal também acaba influenciando bastante. Repara que aqui, ó, eu não sei se o sinal foi limpo aqui, né? Então ele está bem próximo de zero, a linha de base, ao passo que aqui a linha de base está próximo de 1000. Né? E eu vou mostrar a vocês que realmente dá essa diferença. Eu vou... Depois vocês olhem com calma. Eu não vou exatamente mostrar, eu não vou abrir para mostrar, mas na pasta do Full Prof, né, como eu falei com vocês ontem, tem uma outra pasta, né, chamada Examples. E dentro dessa pasta tem um arquivo .dat, né, com o mesmo nome. E aqui tem alguma explicação e uma tabela, aqui só um pedaço dela, em que o Full Prof fornece para a gente, né, alguns arquivos PCR relativos a arquivos de dados. Ou seja, então, é uma pasta onde tem alguns exemplos realmente de como, né, você usar o Full Prof. No próprio curso que o Carvajal costuma dar, ele acaba usando um pouco esses arquivos, né? Então eu peguei esse arquivo de dado aqui, né, que é uma difração convencional desse térbio 2, bário, cobalto e oxigênio 5, então que é esse cara aqui, né? E eu fiz o seguinte, eu peguei o arquivo, rodei o PCR com ele, e depois eu peguei esse próprio arquivo aqui, no Excel da vida, e somei um valor ali de base, para ver o que acontece. Ou seja, eu não fiz grandes ajustes, a não ser ter modificado a linha de base. Então, esse aqui é o arquivo original, né? Ele tem mais ou menos 20 mil aqui de intensidade máxima, aqui, um pouquinho mais do que isso. Eu realmente não refinei muita coisa, apenas abri e rodei algumas vezes para ver como é que ficava, né? Ou seja, vocês vão ver com o PCR que ele dá os PCRs que ele dá de exemplo já tem algumas coisas para refinar, ou seja, é para mostrar como funciona mesmo. Então eu não saí brincando muito, até porque eu não conheço muito bem essa amostra, não sei a origem dela. Mas conseguimos um Q quadrado de 9,65, né, o RWP aqui de 23 aqui e tal. E ainda não está um bom ajuste,
né, fatalmente tem que mexer um pouquinho ainda com a Lagoa Meio Pico e tal, dá uma olhada nessas coisas. Agora, quando eu pego os mesmos dados e eu somo, por exemplo, 10 a sexta, reparem que a amplitude agora é muito maior, o que acontece? Ó, o RWP, ele, não, vou só voltar aqui, ó, ele muda muito pouco, mas ele muda. Compensação, o R esperado, que era 7,63, opa, vai para 114. Isso faz com que o Q quadrado fique bem menor do que 1. Então, o que eu quero dizer dependendo de como vocês fazem, ou como o experimentalista está fornecendo, ou está mexendo com dados para vocês, né, o Q quadrado pode ser diferente. Então, ele é uma grandeza muito importante para a gente observar durante, né, o refinamento, mas ele também, mas não é uma coisa, vamos dizer assim, olha, o refinamento está ótimo, não tem como melhorar, porque meu Q quadrado está muito pequeno. Não é bem assim, né? Exatamente porque, dependendo de onde você mede, né, pode ser que você vá medir num ciclo que tenha um fluxo muito grande, te dê uma intensidade muito maior, mas, né, de repente alguma coisa sai errado e aí a medida de repente não está tão boa, você tem um Q quadrado ou uma análise, um Q quadrado dentro de uma análise que fique melhor do que o convencional, mas a medida convencional acaba sendo, às vezes, né, melhor analisada, e o Q quadrado pode te levar a uma indução, uma coisa errada, né, vamos dizer assim. Beleza? Bom, vou mostrar para vocês agora o famoso método de Lebesgue. Tentar contar uma historinha rapidinha, né? Bom, a gente já conversou um pouquinho ontem, mas na década de 80, computadores não eram coisas tão triviais para você ter em casa. Era bem complicado, era uma coisa muito cara você ter. E mesmo quem trabalhava na academia também não era tão simples. E o Pauli, né, em 81, ele propôs um método, né, que na verdade, pelo que eu andei lendo, não sei se o Colasso chegou a ler isso também, mas a ideia dele não era nem para refinamento em si, mas ele estava mais preocupado no processo né, de descobrir, qual é a estrutura, né, de uma determinada amostra. Ou seja, não era exatamente verificar se aquela amostra tinha crescido com tal estrutura. E a ideia dele, na verdade, era propor um procedimento que você não precisava levar em conta os átomos dentro da rede cristalina. Você basicamente levava em conta a estrutura em si. Então a ideia dele fez com que o custo computacional reduzisse bastante, né? E parece que alguns programas chegaram a ser desenvolvidos, pelo que eu andei lendo, pelo menos uns 4 ou 5 programas. E até que o Lebesgue, né, o Armel Lebesgue, que, se eu não me engano, ainda está vivo, acho que vocês conseguem encontrar ele até no ResearchGate. Em 88 ele também propõe um método muito parecido com o do Pauli, só que com uma diferença que o Pauli ele precisava da intensidade, do valor de intensidade do dado em si, para poder fazer o ajuste, ou seja, ele ajustava também a intensidade. Já o Lebesgue não, o Lebesgue ele é até mais simples, ele não utiliza o valor da intensidade calculada dos picos. Ele usa sim, mas não é uma variável a mais a ser ajustada, né? A ser refinada. E hoje é um método que acaba sendo importante, porque ele acaba, vamos dizer assim, se você tem uma amostra que tem uma orientação preferencial, alguma coisa acontece, um pedaço, por exemplo, que tem, a gente chama de textura, ou seja, não é bem um policristal, mas os policristais são grandes o suficiente para interferir na sua medida, ou seja, a intensidade dos picos acaba sendo tendo intensidades relativas que não condizem com a própria estrutura em si.
você não consegue ajustar, você tem algum tipo de dificuldade. Então, se você está interessado, na verdade, só com parâmetro de rede, ou mesmo está querendo verificar só a estrutura em si, né? Então, o método acaba sendo bem útil. Grosso modo, né, essa é a expressão que a gente tem para cada ponto no difratograma, né? Então, a gente tem lá... Isso é basicamente a expressão que o Olaf mostrou, só que eu escrevi um pouquinho diferente, né? Se eu soubesse que eu tinha escrito daquela maneira, eu tinha deixado. Tinha mudado aqui também, mas agora já era. Então, o YCI é a amplitude, né, no difratograma, né? Aquele ômega maiúsculo ali, na verdade, é a função de pico em si. Então, o I se refere ao ponto e o H à reflexão, né? E aí esse φ aqui é para cada fase. O BI é o background, e o S é aquele fator de escala que foi uma das coisas que a gente refinou ontem também, né, para cada uma das fases. Se só tem uma fase, só tem um fator de escala. E aquele I de I φ H, aqui a gente está chamando de intensidade calculada, desculpa, integrada, e ele engloba vários fatores, né? O fator de polarização, multiplicidade, o fator de estrutura, que depende exatamente do número de átomos e dos tipos dos átomos, algumas correções e por aí vai. Então, ou seja, é uma maneira da gente simplificar, né, como a gente escreve o ponto calculado, né? Então, qual era a ideia do Pauli depois do que veio do Lebesgue? A gente tem, para cada pico, né, ele pode ser relativo a diferentes reflexões. E cada reflexão vai acabar gerando uma curva, né, devido a uma certa a essa reflexão. E em princípio a gente não sabe, ou seja, em princípio você não sabe de nada, né? Mas você tem que fazer de conta que você está, ou fazer de conta, você tem que levar em conta que você precisa levar essa multiplicidade. E então o que é feito, né? Essa intensidade integrada, né, ela tem, para cada uma dessas curvas, dessas reflexões, né, ela tem um peso, tem esse fator aqui, S ao quadrado de H, que ele está relacionado exatamente com o fator de estrutura, inclusive, né, e tem aqui mais uma fração que é, vamos dizer assim, que é o que dá o valor da componente de cada uma dessas curvas que estão contribuindo com o valor total. E a definição do LSI calculado é exatamente a soma desses pontos aqui, né? Dentro de um intervalo definido. Esse I aqui, né? Então, o I observado, ou seja, a intensidade integrada, então, ela é o somatório de todos os picos aqui. Então, ele dá um chute inicial, faz esse cálculo aqui para cada uma das curvas, né, da intensidade integrada, calcula isso tudo e desse valor ele retorna, vamos dizer, ao valor inicial. Então ele vai, é tipo um ciclo, né? Ele completa um ciclo. Ele vai sempre, ele dá um chute inicial, né? E o cálculo acaba sendo autoconsistente até que ele, vamos dizer assim, ele convija para um valor, né, que seja ótimo, vamos dizer assim, né? Basicamente é isso aqui, né? Você entra com os valores, faz um cálculo da intensidade integrada, né? Repete, compara isso com o valor experimental, né, através de mínimo quadrado, e aí você entra com esse novo valor, com esse método autoconsistente, e fica nesse ciclo até chegar num valor que convirja. Basicamente, né, grosso modo, é isso que é o método de Lebesgue. E apesar de parecer confuso, ele é bem melhor, né, bem mais rápido, um custo computacional bem inferior do que o método de Ritval em si. E aí eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz isso, né? Eu deixei, não tem muito tempo, eu deixei para vocês lá no Google Classroom uma pasta comprimida com alguns dados.
E dentro dessa pasta, se vocês descomprimirem ela, vocês vão ver que tem uma subpasta que é desse composto aqui. Eu até ia brincar com vocês com ele ontem, com esse cara aqui ontem, mas como a gente não teve tempo, então eu vou pular uma parte da brincadeira e vou fazer outra. Então a gente vai usar esses dados que estão lá para a gente fazer esse método de Lebesgue. Vou aproveitar isso para mostrar como é que a gente usa um background diferente. Então reparem que esses dados ele tem uma curva inicial aqui, né, que uma função polinomial do full-prof não resolve muito para a gente, não. Então, a gente vai gerar um background a partir do implotar. Tudo bem? O máximo que a gente vai precisar aqui é do grupo facial, certo? E do valor, né, do valor do lambda, né? Então, essa medida foi uma amostra minha. A gente media ela de fato medida bancada, então o alvo era cobre. E eu preciso também saber, né, mais ou menos quanto vale o parâmetro de rede. Então, nesse caso aqui, vai estar entre 7,75 e 7,95, porque esse aqui é uma mistura, né, de dois materiais, o ômero alumínio 2 e o gadolínio alumínio 2. Esse aqui vai ser uma imagem que a gente vai ter que, né, obter agora. Vocês estão com a pasta aberta aí? Vamos fazer essa brincadeira? Não? Bora. Beleza. Pior que eu não deixei o full-prof aberto. Então, peraí. Então, deixa eu aqui abrir o full-prof. Aqui. Bichinho aqui. Então vamos lá. É bom que a gente vê passo a passo um pouco também do que é. Então a gente vem aqui em novo, certo? Vai liberar aqui os botões todos aqui, né? O geral não precisa mexer, mas se vocês quiserem botar alguma coisa aqui, botar teste, por exemplo, sem dizer nada. Em patterns, a gente vai ter que criar, né, um difratograma, né? A gente... Se vocês forem brincar com isso o resto da vida de vocês, vão ver que dá para trabalhar com vários difratogramas ao mesmo tempo. Ou seja, você pode medir no síncrotron, um com nêutrons e o outro no convencional, e da mesma amostra, e poder refinar ao mesmo tempo. Mas, né, vamos ficar só com um. Vamos adicionar um aqui. Vamos dizer... aqui a gente sabe que os dados estão em XY, né? O browser, vocês coloquem na pasta que vocês estão brincando. Então, vai ser essa aqui. E esse aqui é o arquivo de dados. Correto? Na segunda aba é o raio-x. O padrão, compêndio do cobre. E aqui vamos deixar o Thomson Cox de início, né? Depois qualquer coisa a gente muda, mas em princípio vai ser isso aí. Então, ok. O background a gente vai deixar... Por enquanto, né, o polinomial bonitão. E vamos deixar o resto, né, também ok, né? Sem região de exclusão. Né, geometria também tudo bonitinho. Certo? Ok. Para as frases, a gente precisa também incluir uma fase também. Então, adiciona. Aqui eu vou escrever aqui principal. No contributions do partner, eu tenho que dizer que eu tenho um difratograma de raio-x. Coloco a Thomson Cox e dou OK. E aqui é importante simetria colocar, que é F, espaço D, espaço -3, espaço M. Quando eu clico nesse botãozinho aqui, ele gera todas as operações que
expressões de operação que ele precisa para esse grupo espacial aqui. Beleza? Ok. Ah, desculpa, errei aqui. Volta de novo em fases. Aqui a gente vai usar, em vez do método de Ritchell, a gente vai descer aqui, ó, e vai usar esse Profile Matching with Constant Scale Factor. Esse é o Lebesgue. Que como na verdade, bom, o nome Lebesgue a gente chama tal, mas os programas acabam mudando uma coisinha ou outra e pelo menos no Full Prof é chamado de Profile Match. Então, vamos dar OK. Ah, tá, outra coisa que eu queria mostrar a vocês. Volta de novo lá na fase. Vem aqui Contributions to Pattern. Esse cara aqui, ó, nas intensidades, a gente sempre deixa, né, que é o padrão do Ritchell, que é a lista de reflexões, ela é gerada automaticamente por conta do grupo espacial que a gente escolhe, né? No caso do Lebesgue, como na verdade você tem muito mais possibilidades, o que o programa faz de início é verificar onde tem intensidade, e aí a partir de onde tem intensidade, ele cria uma lista das reflexões para aqueles dados. E aí depois ele vai mudar isso aqui automaticamente. Então a segunda vez que a gente roda o programa, se a gente vier aqui, ele não vai estar mais automático, ele vai vir aqui e vai dizer que ele está pegando uma lista HKL. Mas por enquanto, como a gente não tem essa lista ainda, vai ser o automático aqui. Então, ok. Agora sim, vamos lá no Refinement. Reparem que esse botão de átomos ele já não está mais acessível, porque a gente está fazendo aquele método de Lebesgue. Tá? Então, o background, vamos deixar tudo zerado, a gente não vai nem fazer algum tipo de ajuste agora. O instrumental também não. Mas a gente precisa acrescentar alguma coisa aqui na parte de parâmetro de rede. Aqui, se eu rodar com ele zerado, ele simplesmente vai dar pau. Ele vai dizer que ele não consegue calcular nenhuma intensidade. Então a gente tem que colocar o valor aqui. No caso, a gente disse que ia colocar esse 7.84 aqui, que está mais ou menos no meio, né, daquele intervalo, né, que a gente espera da amostra. Então, aqui de novo 7.84 e aqui 7.84. Aqui 90. Tudo bem? O V e W não mexo, nem no X nem no Y. Então, aparentemente, tudo parece que está rodando. Tudo parece que está certo, né? Então, eu venho, vou deixar 5 ciclos aqui em cima, dou um OK e vou agora salvar isso aqui com o mesmo nome que está na amostra. Então, vem em File, Save As, e aqui eu vou escrever o nome que está no arquivo de dados, que é GD075. Ele já até mostra aqui embaixo. Eu marco e tiro o DAT, né? Já que o DAT a gente não precisa. Tudo bem? Quando eu for rodar agora esse arquivo de PCR, ele não vai ele vai abrir uma telinha para a gente escolher o dado. Então vem, salvei e vou rodar. Vê que ele roda direto, certo? Ele roda os 5 ciclos, porque ele está fazendo algum tipo de... Apesar de não ter marcado nada para ajustar, ele ajusta alguma coisa. Porque ele já está fazendo, ele já está verificando onde tem pico e está criando aquela lista de reflexões já. Beleza? Claro que o background não está batendo, conforme a gente, né, já tinha visto antes que não estava batendo. Né? E também, como foi só até 5, eu não estou refriando mais nada, eu não vou mexer em mais nada por enquanto. Agora a gente vai mexer no background. Tudo bem? O quadrado está bem alto ainda, 1051, né? O próprio RWP e o RP também. Então a gente sai aqui. Ok. Vamos agora brincar com o background em si. Então a gente vai voltar agora de novo para a barra do Full Prof. Vamos abrir aqui o implotar, esse botãozinho aqui. Certo? E vamos abrir o arquivo de dados. Ele está como XY. Vou lá na pasta. Ah, que bonito.
O arquivo está aqui. Como é que a gente faz para o background, então? A gente vem aqui em Calculations, Point Selections, Automatic Background. Ele abre essa telinha que a gente pode escolher quais são os parâmetros que ele usa para poder buscar quais são os picos. Vamos usar o padrão. Bom, quando os dados são muito ruidosos, tem essa opção aqui. Então, ele criou 55 pontos ali. Aí vem aquela pergunta, tá, Júlio, mas isso aí, e se de repente tem algum ponto que eu acho que ele pegou errado? Né? A gente pode dar uns zooms aqui e verificar, né, que tem, por exemplo, tem ponto muito perto, né, de um do lado do outro aqui e tal. Isso não vai exatamente interferir. Mas, por exemplo, esse pedaço inicial aqui, ó, né, ele poderia ter colocado o ponto aqui, né? Ou vocês podem até reduzir o número de pontos, como eu falei com vocês. Como é que a gente faz para alterar, então? Né? Porque a gente pode alterar, a gente pode incluir, ou a gente pode deletar algum ponto desse aqui. Como é que a gente faz? A gente vem de novo aqui em Point Selection. Vou adicionar um pico ali naquele isso. Então aqui, ó, Add Peaks, ou Add Background Points. Venho aqui com o botão normal, ou seja, o botão esquerdo, eu clico. Reparem que a bola que ele inclui é uma bolinha com a cor diferente. Por enquanto, eu só estou dizendo que ali eu quero um ponto ali. Ele ainda não incluiu. Para que ele inclua, eu tenho que agora clicar com o botão direito do mouse. E agora ele tem 56 pontos e o ponto aqui ficou com a mesma cor. Beleza? Vamos excluir um para ver como é que é. Então, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de eu ver onde é que está o ponto. Vou excluir esse ponto aqui, que eu acho que está muito perto ali. E vou excluir esse ponto aqui também. Então, vem aqui, Point Selections, Remove Peaks, Background Points. Mesma coisa, com o botão esquerdo, eu tiro esse. E aqui eu vou tirar um dos dois aqui, qualquer um deles. Beleza? Por enquanto eu excluí, disse que eu quero excluir, mas ele ainda não excluiu. Então eu tenho que apertar com o botão direito do mouse e agora ele volta e coloca aqui bonitinho. Certo? Então, com o botão direito aqui eu volto com o zoom e agora eu preciso salvar esse conjunto de pontos se eu quiser usar ele lá com background. Então eu tenho que fazer o quê? Point Selection, Save Background Points. Ele vai te perguntar se você quer salvar mesmo. E aqui, no caso, como eu já tinha feito, já estava salvo. Vocês escolham um nome qualquer. Né? Posso chamar aqui, por exemplo, de Back 2. Né? Ele está ok, salvar. E ele já vai salvar um arquivo .bgr de background. Então, ele só disse que está tudo bem aqui. Até pede se que a gente quer editar ou não. No caso aqui, eu não quero mais editar. E beleza. Todo mundo chegou até aí? Infelizmente não, porque o prof travou tudo. Ah, beleza. Mas ainda bem que tá no vídeo, depois você dá uma olhada lá e você consegue fazer. Tá bom? Bom, beleza. Agora vamos ver como é que a gente inclui isso. Né? Então vamos minimizar isso aqui. Certo? Aqui também. Vamos aqui. O PCR que já estava aberto. Vamos agora dizer pro Full Prof que a gente quer, na verdade, incluir uma lista de backgrounds ao invés de uma função. Então tem que vir em Patterns, Background Type. E aqui eu vou mudar aqui desses 6 coeficientes aqui para Linear Interpolation. Então, deu OK. OK. E ele já está assim. Só que ele, né, vamos dizer, ele já está como uma interpolação. Só que eu não botei lista nenhuma ainda. Para eu colocar essa lista, né, que eu acabei de gerar, tem que vir aqui em Refinement, Background. E aqui, o padrão dele, quando a gente diz que a gente está mudando, é colocar 10 pontos, mas todo mundo zerado. Se eu rodar agora o Full Prof, vai dar ruim. Então, eu venho aqui em importar. Escolho aqui qual é o arquivo. Vou botar esse back 2. Abrir. E realmente, também ele carregou 54 pontos. E aí, agora eu tenho, para cada 2 θ, eu tenho contagens diferentes aqui. Né, que é a intensidade do background. Dou OK. OK de novo. E vamos salvar. E rodar. Então, reparem que agora o background está bonito pra caramba, né? Olha lá que bonitão.
Só dá pra ver metade da tela. Ah, Pelo é? menos pra mim. Sério? O que você chama de metade da tela? Aqui eu tô vendo normal. Ah, Pra mim só tá aparecendo até a Aqui intensidade 2000. eu, hein? Estranho. Bom, como eu falei, o vídeo está sendo gravado, eu espero. Vamos ver se depois essa coisa fica bonitinha. Bom, então eu vou dar um zoom aqui para você ver como é que tá esse pico. Realmente ele tá meio fora ainda, né? Ele tá sendo calculado com 2 tetas um pouquinho maior do que o do ponto. Se eu pegar agora esse aqui também, tá acontecendo a mesma coisa. No final, também tá acontecendo a mesma coisa. Então tem um ajuste aí que eu preciso fazer, tanto do displacement quanto do parâmetro de rede, que a gente chutou um valor, né? Eu não disse qual era o valor certinho. Então vamos aqui fechar. Ok. Refinement, como instrumental. Botar o displacement. Ok. Profile, eu vou marcar agora o A, porque depois ele vai ficar tudo marcado bonitinho aqui. Vamos dar ok. Aumentar esse ciclo aqui, botar para 30. Ok. E vamos rodar. Vamos ver o que acontece. E realmente, mesmo, reparem que eu não marquei a escala, não é? E ainda assim, ele reduz as intensidades bonitinhas lá. Agora bem legal agora, ó. Aí vamos dizer que você tá fazendo, você ficou tão feliz com o seu ajuste que você esquece. E você vai lá no profile e marca a escala. Vamos refinar ela então, o que acontece? Salvei. Ah, dá ruim. Exatamente isso. Ele não, se isso, quando você faz isso no Lebeio, ele não consegue refinar. Ele dá um problema na matriz que ele faz lá. Então, aqui, vou dar não. Né, volto aqui. Vou consertar o erro que eu fiz. Né, e vou, na hora de refinar, o W e o X. E vamos ver como é que fica. Ok. Ok. Como deu pau e eu não recarreguei o PCR que ele tentou modificar, eu venho aqui e salva e roda. Ó, reparem que a coisa fica bem bonitinha, né? Ó. Então, que agora é brincar com isso, certo? Até que fique o melhor refinamento possível. Aqui, o Q quadrado, ele já tem vamos dizer assim, um significado um pouco diferente, né? Porque você não tem mais aliás, ele estatisticamente ainda tem, né, o mesmo significado. Mas como você não tem mais os átomos, né, até aquela coisa dele não ser menor do que ser maior do que isso já perde um pouco, né, o significado. Mas ainda assim dá para desconfiar, porque de repente os meus dados estão muito próximos do zero. Lembra como eu mostrei agora há pouco a vocês? Pode ser que seja isso, pode ser que não seja, mas ainda assim, né, visualmente a gente vê que o refinamento está tá bem próximo do bacana. Né? O que tem que fazer agora aqui é modificar alguma coisinha, de repente indicar que tem algum tipo de assimetria do pico, esse tipo de coisa. Beleza? Então vamos fechar isso aqui. Ok? E vamos voltar aqui para nossa apresentação. Então, que era só para mostrar o que era. Eu devia ter feito, eu fiz isso com vocês, mas é isso aqui que tem que fazer, né? É o que a gente fez. Né? Esse caminho aqui para colocar o background. Beleza? Então, isso aqui, eu aqui em casa mexendo. Na verdade, eu estava com outros dados brincando com esse dado aqui, mas de maneira diferente. Aqui a intensidade está até diferente do que vocês estão mexendo. E aqui você pode ver que o quadrado está bem diferente. Mas aqui também eu estava. Eu cheguei a refinar mais coisas aqui. E aí reparem que ele está bem menor, né? Está na casa de milésimos aqui, exatamente porque o R esperado ele também está bem maior aqui.
Beleza? Entenderam tudo aí? O importante aqui, na verdade, o AB, nesse caso aqui, é o ABC que a gente obtém com esse carinha. Eu vou tentar mostrar a vocês aqui, então, já que eu já tinha mostrado antes, background points, aqui. Então, se eu entrar aqui na pasta e no arquivo de saída, né, vocês vão ver que ele também dá todas as informações. Aqui está o A, B e C, né, bem próximo do 7.84, conforme a gente esperava. E aqui embaixo, os fatores de R aqui. Onde é que está? Aqui. Que a gente obteve. E onde é que está mais aqui que a gente tinha que ver? Eita. Aqui, ó. Que é o volume da célula unitária. Nesse caso do Lebesgue, ele não calcula a fração de fase porque ele não leva em conta o número de átomos, então não tem como calcular. Ele calcula, na verdade, só o volume. Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora o que tem dentro de um PCR, né, daquele arquivo de PCR. Depois, se vocês quiserem entrar, né, e brincar, tudo bem, mas como ontem eu senti que a gente passou um pouquinho, eu não quero passar muito hoje também, eu vou só mostrar para vocês, depois vocês dão uma olhada. Eu acabo usando bastante esse programinha aqui, ó, é o Notepad++, é o mais, é de graça. Ele é um Notepad, só que ele tem outras características. Você abre a aba, você consegue, por exemplo, se eu estiver mexendo com o Full Prof e o arquivo do PCR aberto com um bloco de notas, eu tenho que ter cuidado com a hora de fechar. Eu posso estar salvando por cima de coisa que eu estou rodando. Ou seja, o bloco de notas, na verdade, é um editor de texto, é só isso, né? Ele não fica carregando de tempos em tempos o que foi alterado no texto. O Notepad++ faz isso. Então, se eu deixar, por exemplo, um arquivo de PCR aberto, estiver rodando full prof, quando eu voltar no Notepad++, ele vai te informar, olha, alguém mexeu no texto. O que você quer? Você quer recarregar ou você quer mexer com esse texto aqui mesmo? Ele acaba sendo importante porque é muito, vamos dizer, é muito comum que a gente está mexendo no refinamento, deu um pau danado e tem que recomeçar do zero. E aí, se você está sempre com o Notepad mais aberto e com vamos dizer, uma versão que não deu pau, você pode usar aquela versão depois. Então, ele acaba sendo bem útil nesse sentido. Bom, e uma das diferenças do Notepad++ é que ele dá a linha, né, dá o número da linha. Então, ele é um bom editor nesse sentido. Então, esse aqui é o início, né, de um arquivo PCR aberto. Né? Como eu falei, vocês podem abrir ele, por exemplo, com um Notepad no comum, que também vai mostrar a mesma coisa. Toda linha que tem um ponto de exclamação é um comentário, né, como em várias linguagens de programação. E aqui eu quero só mostrar que as informações que a gente coloca dentro do Edge PCR estão aqui também. Então, reparem, o lambda 1, lambda 2, né, a taxa de um para o outro. Aqui largura, né, que ele considera da linha para poder fazer. Esse aqui é a polarização. Aqui, no caso, já tem... Esse aqui não é exatamente desse arquivo que a gente mexeu. É um print antigo. Esses aqui são os pontos de background. Essa outra coluna aqui, ela vai indicar o que está sendo refinado ou não. Mas, né, em todo caso, vou mostrar algumas coisinhas que eu acho mais importantes. Esse job aqui, né, e embaixo dele está o 0, ele indica que aqui, nesse caso, foi feito o Ritfield. Então, o job igual a 0 é Ritfield, o job igual a 1, eu acho que é nêutrons.
como é que é? Nêutrons ou LB. Eu sei que para cada número aqui tem uma coisa diferente. Eu não vou lembrar exatamente porque a gente não precisa fazer isso exatamente, escrever isso na mão no Full Prof, né? E esse NPR aqui é o número da função que a gente estava usando. O 12, se eu não me engano, é a pseudo-void. NPH é o número de fases. NBH é a quantidade de pontos de background. Então, são 59. E ainda tem uma coisinha aqui que eu acho que eu não mostrei a vocês dentro do Edge PCR, mas também dá para fazer isso. Esse out aqui, ele renumera automaticamente a ordem que você está fazendo o refinamento. Isso é só um comentário. Então, os lambdas, né? O número de ciclos que a gente escolhe. Esse TH aqui, mínimo e máximo, é o que ele refinou, ou seja, o 2θ vai de 15.1473 até 90.0129, com um passo desse número aqui. Na segunda parte, a gente já pode ver algumas coisas que a gente andou refinando também, né? Tá aqui os zeros, né? O zero, aqui, esse aqui é o deslocamento. Lá tem transparência e lambda também, que a gente não acabou não usando, a gente raramente acaba refinando isso. O número de parâmetros que ele está refinando, que no caso são 2. Esse aqui é aquele título que a gente coloca lá naquela parte das fases. NAT é o número de átomos, no caso aqui são 3. NPR, de novo, ele está repetindo o que está aqui, que a gente tem que colocar a função em 2 pontos, lembra? Os átomos aqui são 3, porque eu estava fazendo uma substituição do gadolínio com o ômio, né? E aqui é o número de ocupação. Então, a fração de ômio com gadolínio tinha que obedecer, né? Se a gente somar esses dois números aqui, vai dar 0,01467, né? Que é metade de 0,08333, conforme a gente fez com o prazo de Melvino 2 ontem. Aqui a escala, parâmetro de rede, né? UV e WX. Esse shape aqui é o eta da função, né? Da pseudo-void. Isso aqui no caso, eu estava calculando o B, né? O parâmetro B geral, né? Reparem que para alguns números eu tenho algum outro número associado. Nessa parte aqui eu não tenho nada. Mas aqui, reparem que embaixo da escala tem um número, embaixo desse shape aqui tem um número, embaixo desse BOV tem um número, e desses aqui também tem. Alguns, né, por exemplo, aqui embaixo, tudo 0. Quando está 0, esse número de baixo é o número do refinamento. Ou seja, é a ordem que a gente dá para o Full Prof de refinar ou não. Quando está 11, quando está um número diferente de 0, quer dizer que ele vai refinar. Mas aí tem algumas regras. É sempre uma dezena. Beleza? Então, 11 quer dizer o seguinte. O primeiro número aqui, o primeiro algarismo, que é o algarismo da dezena, quer dizer que ele vai refinar e é o primeiro a refinar. Né? Aqui está 21, ele vai refinar, o segundo a refinar. E o segundo algarismo, que é o da unidade, na verdade, qual é o passo que ele dá de variação, né, dentro do refinamento. Um é o padrão. Eu posso, se eu achar que se o refinamento está um pouco complicado e ele está, vamos dizer assim, ele está divergindo muito facilmente, a gente, na verdade, escolhe aqui, em vez de botar 1, a gente bota 0 e depois na vírgula a gente coloca algum número aqui, tipo 0,5. Quer dizer que ele reduz pela metade o passo que ele dá dentro do refinamento. Outra coisa que eu queria, então, ali o número de panos refinados, eu queria só mostrar isso aqui. Porque além desse... ou seja, uma vez que o Edge PCR você usou ele para fazer alguma coisinha, depois você pode... você não precisa nem abrir mais aquelas abas dentro do Edge PCR. Basta que você depois, com esse Notepad++, sabendo onde é que estão as coisas, vir e fazer todas as alterações por aqui. Depois você volta lá, só recarrega, né, o arquivo PCR e roda. Então, uma vez que você precisa que o passo seja menor, né, por exemplo, do ajuste, eu tenho que fazer tudo por dentro do PCR. O Edge PCR ainda não tem essa capacidade.
Então você não consegue escolher, né, qual é o jump, né, qual é o passo que ele dá para cada refinamento. Mas tem outras coisas também. Reparem, eu marquei só A, B e C lá, marquei só o A lá atrás, né, no refinamento que a gente estava fazendo. Aqui, ó, A, B e C, todos eles têm o 11 embaixo. Porque o grupo espacial aqui é o FD-3M. Se eu zerar aqui e aqui, deixar só aqui com 11, na hora que eu rodar lá, ele vai voltar até 11 aqui. Isso quer dizer o quê? Que ele refina os três juntos. E esse 11 repetido é o que vai dizer para o full prof que tem que ser junto. Claro que o full prof, nesse caso aqui, ele força porque ele sabe qual é o grupo que a gente está trabalhando. Mas tem parâmetros que, não precisa, que às vezes a gente não tem essa noção. Aonde eu quero chegar? Vamos pegar, no caso aqui, que eu estava fazendo a substituição do ômega com o gadolínio. Então, eu fiz aqui a continha e vi que a fração, né, de ocupação para cada um deles aqui é dessa forma, dada a estequiometria que eu sei do material. Aí agora eu quero refinar esse valor aqui também. Porque, de repente, na hora que eu estou fazendo o material, eu coloquei lá 1 grão a mais ou 1 grão a menos de ômega, por exemplo, na amostra. E aí, quando eu fundi, de repente não ficou com a estequiometria que eu esperava da coisa. Como é que eu faço isso? Eu faço isso aqui, ó. Altero aqui. Eu crio aqui, por exemplo, se eu já estou com 2 aqui, ó, 11 e 21, eu pego, boto 31 aqui e boto menos 31 aqui. Ou seja, qualquer passo que ele der aqui no valor da ocupação do ômega, ele vai dar um passo, né, no sentido contrário do gadolínio. Então, quando a gente trabalha com substituição atômica dentro do full prof, é assim que a gente deve trabalhar. Mas tem que ter um certo cuidado, porque pode dar pau. Por quê? Porque o ômega e o gadolínio, no caso, eles têm uma maneira de espalhar o raio-x muito parecida. Ele tem um fator de forma muito parecido, o que dá um fator de estrutura também bem parecido. A gente calcula o fator de forma, né, através dessa integral. Esse ρ aqui é a densidade eletrônica. Dá pra fazer, essa continha dá para fazer. Mas se os fatores de forma forem bem parecidos, o que acontece é que a gente não consegue diferenciar, né? O full prof não vai conseguir diferenciar um do outro. Porque tanto faz você colocar um ou outro, o máximo que ele vai fazer ali é manter aquela soma ali igual ao valor que é, no caso ali, 0.04167. Entenderam? Então, nesse caso aqui, né, eu ia até mostrar ontem, desse tempo, que era um exemplo que é da pau. Exatamente porque o gadolínio e o ômega são elementos terras raras, aquele lantanismo, e o raio atômico deles, né, é muito parecido. Beleza? Vou mostrar outro exemplo para vocês do Lebesgue. Eu também vou só mostrar aqui, tá? Tá na pasta de vocês, mas se vocês quiserem procurar lá na pasta de exemplos do full prof, esse cara também tá lá, né? É o óxido de sério. Então aqui tem algumas informações aqui. Só que eu queria mostrar esse exemplo porque ele é, vamos dizer, bem curioso para quem não está acostumado com trabalhar com Rictville. Porque ele foi medido, né, lá no Rutherford Laboratory e no Reino Unido, né? E a linha lá é uma linha de time of flight, a gente chama de TOF. Então ele não dá intensidade por 2θ, ele dá intensidade por tempo de voo. No caso aqui, isso é nêutrons, ou seja, é um experimento de espalhamento de nêutrons, porque se fosse raio-x, a gente sabe que a velocidade é a velocidade da luz, né? Então, se o detector está sempre na mesma posição, mesma direção, na mesma distância da amostra, então o tempo vai ser sempre o mesmo, não tem como fazer. Mas no nêutron não, o nêutron ele é freado. Então ele é um tipo de experimento que você pode usar tanto para espalhamento elástico como inelástico. E ele é mais chato de fazer porque você precisa realmente que o experimentalista te dê algumas informações. Por exemplo, né, esse NPROF qual é a função, né, que está usando. No caso é uma função meio padrão, mas tem 2 ou 3. E a gente precisa também saber qual é o tempo máximo, né, e o tempo mínimo
do que está acontecendo, ou seja, o tempo, o passo, esse DT1 e DT2 também, que vamos dizer assim, eles fazem o papel do zero, vamos dizer assim. Então, algumas informações são necessárias para que a gente consiga fazer. Então, diferente do que a gente acabou de fazer com essa liga de lantanídeo com alumínio 2, que a gente não sabe nada, não sabe muita coisa sobre o experimento. No caso do Time Flight, a gente precisa, se a gente não tivesse esses valores, é uma coisa que fica totalmente perdida. Então, isso aqui eu já refinei, né, já fiz uma brincadeira. E aí, reparem que o eixo X agora, ele não está mais em 2θ. Ele está em TOF, né, em microsegundos. E a outra coisa que a gente percebe é que parece que ele está invertido, né? Se a gente for comparar com né, lembrar como é que é um difratograma em 2θ, ele parece que está invertido, né? Parece que esse pico deveria estar aqui e os demais aqui. Né? E é mais ou menos isso mesmo. Né? Aqui eu só vou mostrar o resultado para vocês, né? do que eu obtive. Então, o A, B e C, bonitinho aqui. E aí, dentro do implotar, quando eu abro os dados, eu consigo alterar a escala também aqui. Que você pode falar assim, poxa, mas eu nunca vi isso em artigo nenhum. Será que é tão pouco usado assim? Não é tão pouco usado, porque, na verdade, nos artigos em que tem dados de cristalografia, é muito comum que você use, na verdade, o TOF, com certeza, a gente acaba não usando, mas até o 2θ a gente acaba usando pouco. A gente acaba usando a amplitude do vetor de espalhamento, que é o Q. E dentro do implotar dá para mudar isso. Né? Então, quando eu mudo para Q, por exemplo, eu fico com um difratograma que é bem parecido com o difratograma em 2θ. Né? Então, só para verem a diferença, certo? Essa aqui é a relação entre o ângulo θ e o Q. E aqui vocês reparem que parece que a qualidade não fica muito boa, né, para um alto Q, né? Que não é proporcional a θ, mas, né, tem um crescimento associado ali. Então, vou só mostrar a vocês, porque dentro da pasta do Full Prof, eu acho que ele tem, se eu não me engano, ele tem os dois dados em Time of Flight e tem também num convencional também. Então, reparem, esse aqui é o raio-x convencional, com 2θ, e aí, se eu dentro do implotar eu disser qual é o compêndio de onda, eu consigo mudar para o Q, né? Então, reparem que a posição fica um pouco diferente, né? Obviamente, não dá muito para comparar esse cara com esse cara, mas agora eu posso comparar esse cara aqui do raio-x com o outro que eu tinha obtido, que era do Time of Flight. Então, reparem que realmente é parecido, né? Só que o Time of Flight ele me dá um range maior, né, de Q do que no caso do convencional. E aí as intensidades são diferentes, porque aqui é um experimento de nêutrons e aqui é de raio-x. Então, o espalhamento se dá de maneira bem diferente. Né? Em todo caso, dá para ver, né, as posições dos picos, né, e ver que a gente realmente você tem uma relação dos picos que a gente enxerga em um e enxerga no outro. Beleza? Tranquilo? Todo mundo acompanhando até agora? Sim ou não? Tamo indo. Beleza. Então vamos lá. Eu ver se consigo fazer isso aqui com vocês. Vou mostrar como é que a gente faz o cálculo de tensão e tamanho de cristalito com o Full Prof. Na física, a gente acaba até usando pouco isso, tá? Mas o pessoal da engenharia acaba usando bastante. Quando eu tenho uma tensão dentro do material, né, o que a gente espera? A gente espera, na verdade, é que a rede cristalina se deforme um pouco. Né? Se eu não tenho nenhuma tensão, né, então o pico ele vai aparecer na região que eu quero que ele apareça. Se eu tenho uma tensão uniforme, o que eu acabo tendo é um deslocamento do pico, né, relacionado àquela direção, não,
aquela reflexão, né? E se não é uniforme, o que eu tenho, na verdade, é um alargamento, né, do pico. Então, isso é bem, vamos dizer assim, relativamente fácil da gente entender, né, o que é, né, qual é o efeito de uma coisa com outra. Agora, a questão é como é que a gente faz o cálculo a partir disso. Bom, o FUPROF faz. A outra coisa que pode estar acontecendo, que pode influenciar também, é o tamanho do cristalito. Tá? Um grão é o pó, é o grão do pó que a gente coloca lá no difratograma, e cristalito, na verdade, são os pequenos cristais que formam o grão. Então, dependendo desse tamanho, né, do tamanho médio desses cristalitos, a gente também vai ter um alargamento, né, do pico. No caso aqui, os pontos vermelhos são os dados, né, alargados, bonitinho, e a linha preta seria, né, o cálculo, como se não do difratograma, como se eu não tivesse como se eu tivesse um cristalito, os cristalitos tivessem tamanhos muito pequenos, né? Ou seja, eles não estariam influenciando. E como é que o FUPROF faz isso? Na verdade, ele faz uma aproximação. Ele aproxima um pico como se fosse um retângulo, né? É a história da boa e velha piada do elefante de raio R. E então ele considera que cada pico tem, né, na verdade um retângulo com a mesma área. Né? Isso é mais ou menos o que ele faz. Ele precisa realmente do cálculo, né, do cálculo da largura e altura de cada pico de cada reflexão. É basicamente isso que ele faz. E como é que ele faz isso? Né? Tem esse beta aqui, né, que é a largura, né, desse retângulo. Ele está associado, né, no caso do tamanho do cristalito, ao comprimento de onda, né, ao cosseno do ângulo, né, onde está o pico, né, e esse D, que é o volume médio do cristalito. E para o caso de uma tensão, né, esse B está associado, na verdade, a esse E aqui, que é a tensão média, né, ou seja, não chega a ser percentual, mas é a relação entre o quanto que se desloca, né, pelo deslocamento em si. E, é claro, a gente precisa saber, né, o que vem da amostra, né, de alargamento de pico, e o que vem do instrumento. Então, nesse caso aqui, a gente precisa, se você está interessado em fazer análise de tensão e tamanho de cristalito dentro de uma amostra, a gente precisa, além dos dados, do padrão também. Então, isso é bem importante, porque dependendo do difratômetro que você está usando, às vezes, se for muito antigo, principalmente, é bom que você meça. O ideal é que você meça um pouco antes, né? Ou seja, a primeira medida que você esteja fazendo. Porque você precisa dos dados, né, desse padrão para poder calcular o quanto ele alargou, quanto ele alarga só do instrumento, para poder fazer vai descontar e o FUPROF fazer essa conta para a gente. Não é muito complicado, não, tá? De novo, para poder cortar um pouco do tempo, até porque eu já sabia que a gente não ia conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né? Vamos lá. Dentro da outra pasta, que é Gadolini 45, Neodímio 05, silício 40. Isso, na verdade, é um lantanídeo silício 4. Então, na verdade, é Gadolínio 4.5, Neodímio 05, o silício 40. Silício 4. Júlio, eu posso fazer um comentário, Júlio? Fala aí. Volta um slide, por favor, aí. Então, gente, nessa lógica das larguras, da largura à meia altura, existe essa possibilidade de você medir o padrão, medir todos os coeficientes do padrão, para refinar o melhor possível padrão, os alargamentos e tal. Mas existe uma possibilidade que é o seguinte: você refinar, tu não tá com a equação aí a equação do fácil aí a mais completa, Thomson, Cox, Hastings, você tem ela aí? Algum slide? Não, tem. Não, né?
Ela é aquela equação que vai usar aqueles 4 fatores, U, V e W, que são fatores da gaussiana, e X e Y maiúsculo, tá? Que são fatores da lorentziana. Esse X e esse Y maiúsculo estão até aí. O que acontece? A gente faz, às vezes, uma estratégia que é, no padrão, refinar tudo como se for praticamente só o W, e os fatores de Lorentz ou de Gauss, atribuindo eles ao padrão, e depois, quando você for fazer a amostra mesmo, você refina os fatores de Lorentz. Muitas vezes isso dá certo. E aí você travando o W, né, que é o único que não... Porque você está reparando aí que esses dois, o e o segundo, que é o I, e o X e o Y, tem dependência angular. O W, você vai ver que não tem dependência angular. Então, ele é a largura fixa causada pelo equipamento. Então, você pode refinar ele no padrão e depois manter ele fixo na amostra. E isso te possibilita até também, mantendo ele fixo na amostra nova que você vai medir os outros parâmetros sem problema nenhum. Porque o que é importante é que o alargamento principal, que é o do equipamento, ele está fixado. Então é uma estratégia também, sem precisar fazer uma ficha antes, para depois fazer isso. É o que eu também usava também. Só para ter ideia de que não precisa necessariamente extrair tudo, mas medir o padrão sempre que possível. Ou, em geral, hoje o CBPF, por exemplo, mede toda sexta um padrão. Então, você mediu na segunda, pede ou da sexta passada ou pede da próxima sexta que eles vão medir, que aí você vai ter ideia de como está o equipamento. Tá bom? Beleza, boa. Júlio. Bom, então vamos lá. Como você quer dar muito trabalho, eu acabei mandando para vocês, dentro de uma outra pasta, esses dados aqui dessa amostra de Gadolino 4.5, Neodymium 0.5, X4, é uma amostra fundida, né, ela apresenta também o efeito magnético calórico. Eu usei, na época, um CIF que tem esse código aqui, que na verdade já é um CIF já de mistura, né, de lantanídeo 5, silício 4. Então, eu só fiz a substituição, conforme indiquei para vocês, do ítrio aqui pelo neodímio, né, e acertei a estequiometria, beleza? Então, esses são os dados, e eu fiz o ajuste com os dados e mandei para vocês o PCR. Então, tá aqui o PCR e aqui o arquivo de dados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai mexer com o silício, que é o arquivo de dados do padrão. Beleza? O PCR aqui, vocês podem ver também que o background não tá lá tão legal, né? Mas eu então, o background já coletei, já tá tudo aqui bonitinho, então o PCR que vocês têm aí já está funcionando legal. Então essa amostra foi medida no síncrotron, né, com esse compêndio de onda aqui. Isso às vezes é importante para a gente mexer com o padrão também, né, porque o padrão tem que ser obtido com as mesmas configurações que você está fazendo, que está medindo a sua amostra. Então essa aqui, né, é um ajuste, né, brincado lá com a amostra, sem o padrão, né? Então você brinca tal, até que chegue numa qualidade relativamente boa, e agora você precisa, né, das informações do padrão para poder colocar o bichinho lá. Então vamos brincar agora. A gente vai abrir o Implotar 2006, né? Então é aquele botãozinho do lado que a gente estava mexendo, e vai abrir o silício, né? Aquele arquivo de dados de silício, usando aqui o X-Sigma. Essa é a tela que vocês vão encontrar. Então eu vou abrir aqui também, para a gente ver como é que fica, tá? Então, cadê? Abrir aqui o Implotar 2006 e vou abrir o arquivo de dados, que é esse cara aqui, né? XY, beleza. Todo mundo conseguiu abrir aí? Abri. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Esse é um programa meio escroto, né? Mas vamos lá. A gente precisa primeiro saber qual é. Bom, o background dele está muito bom, né? Ele está bem retinho e tal, então a gente não precisa se preocupar tanto com o background. Os picos,
Os picos também estão legais, só que como eu já brinquei com isso, eu já vi que esses picos daqui, ele tem, o programa tem uma certa dificuldade de procurar. Então, por que eu estou falando isso com vocês? A gente vai aqui em Calculations, a gente tem 3 coisas aqui, ó. Profile Fitting, que a gente vai usar, o Peak Detection e o Background. Quando o background não está legal, a gente tem que vir aqui brincar com ele aqui, da mesma maneira que eu vou mostrar como é que brinca com os outros. Vamos brincar primeiro com o Peak Detection. Então a gente vai habilitar Peak Detection. Aí ele está habilitado, ou seja, está trabalhando só com essa parte de pico. A gente vem de novo aqui no mesmo lugar e vem para uma autodetecção. Certo? Aí ele vem aqui, te mostra quais são os parâmetros que ele vai usar. No caso aqui, como for no 5, então a gente vai manter aqui Single Peaks. Se fosse num instrumento de bancada, a gente tinha que usar aqui qual era o que a gente estava usando, né? Qual é a fonte que a gente está usando. Então, vou botar aqui Single Peaks e ele vai buscar. E conforme eu já tinha visto, ele realmente tem dificuldade de pegar esses picos aqui embaixo. Até porque na hora de ajustar também é um pico tão pequeno que ele realmente para dar pau é um estalinho. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos ignorar esse aqui, vamos adicionar esse pico aqui, que está em 77 mais ou menos, e esse aqui que está em 85 e pouco. Então vamos ver aqui em Calculations, Peak Detection, e aqui a gente vai inserir pico, né? Insert Peak. Então eu já mudo para o cursor, eu boto ele coloco ele em cima aqui e aperto com o botão esquerdo do mouse. Aqui a mesma coisa. Pá. Beleza? Pronto. Então a gente vem de novo aqui em Calculations, Peak Detection, Disable. Aí parece que você perdeu tudo, né? Eu sempre acho isso também. Vamos agora no Profile Fitting, né? Que agora é que a gente vai realmente fazer a brincadeira com os picos. Então primeiro a gente habilita, conforme eu já tinha visto. Depois a gente faz uma autodetecção. E ele realmente vai e pega os picos todos. Beleza? Então aqui ele pegou pico, tudo bonitinho. O que a gente tem que fazer agora? Tem que fazer o ajuste, né? Aqui ele faz realmente um ajuste de pico. Aqui ele não está fazendo nenhum tipo de refinamento. Aqui a largura, meia altura e a intensidade. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pedir para ele fazer um ajuste de todos os picos, só que de pico a pico. Então vamos vir aqui em Start Peak. Ele vai abrir essa tela, onde a gente pode escolher entre trabalhar com os parâmetros de ajuste geral aqui, né, que é U, V, W, Z, eta, X, né, mais ou menos de simetria, ou a gente trabalha com a lista dos picos que ele acabou de encontrar aqui. Além disso, tem o lambda. Aqui no caso, a gente não vai nem usar esse cara aqui, dá para realmente escrever aqui, era 1 ponto alguma coisa, mas não precisa. A gente está preocupado somente com a intensidade dos picos, né, com o formato deles. E aqui os pontos de background, que ele usou 30 pontos aqui. No caso, acho que está até bom 30 pontos, porque está bem, vamos dizer assim, está bem retinho, né? Então vamos sem mexer em nada, né? Vamos pedir para ele ajustar, né? Então aqui, a posição, ele está ajustando todas as posições, ele está ajustando todas as intensidades e ele está ajustando todas as larguras da minha altura, certo? E a gente aqui, seta, ele está mexendo entre, né? Está fazendo ajuste entre gaussiana e lorentziana. Então vamos brincar só com isso aqui para ver como é que fica. Deixa eu dar um start. Ele faz umas interações, abre essa janelinha e te diz, olha, o Q quadrado deu 7.3. Ok. Ele acaba de fazer umas coisinhas aqui e te minimiza essa tela aqui. E repare que ele já está quase bom, né? E foi bem... O ajuste foi muito bom. Então, vamos dar um zoom aqui no primeiro pico. Realmente ele está legal, apesar que a base ainda não tá tão boa assim, né? Mas ele está indo bem. O segundo pico, né? A base também. Terceiro pico. Né? Reparem que aqui não tem pico dobrado, conforme a gente estava vendo, né? Nas outras amostras. Né? Então, ele ajustou muito bem. Então, a gente vai voltar lá agora.
essa parte ruim, que a gente sempre tem que voltar no mesmo lugar, start, repeat, e vamos variar todos, vamos fazer o ajuste, né, refinar todas as posições de background. Então, a parte boa é que tem uns botões aqui que ajudam, ó, variar todos os background points. E vamos variar também esse shift eta. Então, aqui, eu variar todos os shift eta. Vamos dar OK. O que quadrado caiu para 3,5, metade do que estava antes. E realmente parece que agora, né, alguns lugares ficaram bem retinhos, né? Então vamos dar aqui um zoom aqui. Ó. Um ajuste muito bom. Aqui também. E aqui também. Beleza? Todo mundo conseguiu fazer aí? Pode seguir. Sim. Sim. Bom, agora a gente precisa, na verdade, da lista, né? Qual é a lista que eu preciso, né? Então vamos aqui, ó. Calculations, Profile Fitting, Start Repeat. E agora a gente vai colocar aqui, ó, vai criar um arquivo .irf, que é o arquivo que a gente vai usar. Então clicar aqui, dar o OK e mandar ver. Beleza? Faço isso aí, que eu acho que como eu já criei, eu não quero fazer por cima. E aí eu vou lá na pasta agora, para saber como é que tá. Dependendo, eu rodo de novo aqui. Então, onde é que tá a pasta? No meu caso, é aqui. Eu já tenho aqui criado aqui. Então, no final das contas, se vocês forem na pasta, esse arquivo aqui é criado. Ó. Silício, 640D, 3, Samba de PF. Quando eu abro, ó, que bonitão, ele cria, né, um arquivo com posição do pico, intensidade, largura, e aí esses dois... minto. Tô falando besteira. Aqui é posição, os dois Hs aqui, né, da gaussiana e da lorentziana, ou seja, largura, meia altura. E esses dois aqui são de deformação que a gente não refinou, não ajustou nada, então tá paradinho aí. Tudo bem? Então a gente fecha aqui. E vamos voltar lá para o FullProf. Então vamos pegar o Bad PCR. Vamos abrir aquele arquivo PCR, ou seja, na pasta Gadoline 45, Neodímio 05, Silício 40. Vocês vão abrir o arquivo PCR que está lá, que é esse gadolínio ítrio 4, silício 4. Beleza? Vão no Pattern. Aí a gente vai aqui em Geometry e RF. Beleza? E vou marcar a lista, que é essa lista que a gente acabou de gerar. 2θ, H de 2θ e HL de 2θ, HG de 2θ, HL de 2θ. Então vem aqui. Pego o arquivo IRF que a gente acabou de criar. E OK. Depois, OK. Beleza? Vou só verificar aqui se está tudo certo, se eu não fiz besteira. Vou passar para vocês, eu acho que não. Acho que não tinha nada aqui para refinar. OK. Então salva e roda. Aí aqui, como o nome está diferente, vai pedir o arquivo certo. E pá, beleza. Você pode ver que ele rodou, bonitinho, só que tá feio, obviamente, a gente não fez nenhum tipo de ajuste. Vamos ver o que a gente precisa, né? OK. Vamos voltar lá na apresentação que eu vou mostrar para vocês o lance aqui. Então esse aqui é o arquivo que a gente obteve. Espero que vocês tenham obtido a mesma coisa. Aqui então é o caminho que a gente precisa, Pattern, Geometry, e aqui a gente coloca o arquivo que a gente precisa. O que a gente vai fazer agora, então? Primeiro, isso só dá certo se a gente usar a Thomson Cox. Se você não estiver usando a Thomson Cox, isso não dá certo. Então, essa é a primeira coisa. E conforme o Colasso falou, os parâmetros V e W, né, eles são os parâmetros que são só do instrumento. Então, eles vão ficar zerados. O que a gente vai refinar é o U, X, o Y e o IG. Tá bom? Então, vamos voltar lá de novo. Cadê? Aqui. Então, aqui no refinamento, Profile,
Vamos zerar aqui o W. O V já estava zerado. Então vamos refinar o U, o X, o Y. E, é claro, vamos refinar também a escala, né? Aparentemente lá a gente não precisa refinar os planos de rede, mas vamos deixar assim mesmo. Então vamos dar OK. Ele está aqui com 10, vamos botar aqui com 30 ciclos. Salva e roda. Ó, ficou bonitinho, né? Claro que o arquivo já estava praticamente ajustado, já tinha brincado bastante com ele. Exatamente para evitar que desse pau e a gente ficasse aqui como um desesperado sem saber o que fazer. Beleza? Então tá aqui, ó. Tem que o ajuste está bem feito. Beleza? De repente até dá para melhorar, mas beleza. Aqui quadrado está 3.71, é um quadrado legal. Os R's aqui também estão abaixo de 10 aqui, só esse aqui está um pouquinho acima, mas tá de boa. Vamos ver então o que acontece, né? Qual é o que o bichinho dá pra gente, né? Aqui eu não sei porquê, espero que vocês estejam funcionando, mas eu não tenho aqui, né, acesso a esse arquivo .mic, que ele era para estar aqui. Na verdade, os arquivos de saída aqui a gente consegue tanto ver quanto editar aqui com o EdPCR, né? Então, por exemplo, o arquivo .audio também. Não sei porque a minha versão que está dando pau eu não consigo abrir daqui. Então eu tenho que ir lá na pasta, né, e ver o que está acontecendo, e ver o arquivo que foi gerado. Então vamos de novo lá na pasta. Vou procurar o arquivo .mic. Ele está aqui, ó. Vocês conseguiram criar aí também? Sim ou não? Sim. Beleza. Então vamos abrir aqui, ó. Abrir o mic. Esse aqui é o Notepad mais que eu falei com vocês. Então aqui o cabeçalho dele, como é que tá bonitinho. Então ele tem até uma abinha aqui e tal. Então aqui ele explica algumas coisas que ele faz, né? Ele dá a lista aqui, né, de valores aqui, tipo das larguras, né? Esse S aqui que é 1/D. Tem uma coisinha aqui também e tal. Deixa mais aqui. Bom, aqui tem pico pra caramba, né? Mas o que interessa, na verdade, é a parte final. É essa parte final aqui, ó. Então reparem que ele, nesse caso aqui, né, de repente até fica diferente se eu fizer se eu continuar ajustando, né? Mas o tamanho aparente aqui do meu cristalito é de 5.403,74 angstroms, né, com um desvio de mais ou menos 8,6. E a tensão, né, que é o ΔL sobre L, né, a média, é de 13,0328, com esse desvio de 0,0282. Beleza? Todo mundo conseguiu a mesma coisa aí, ou algo parecido? Pode parecer também. Beleza. Só para mostrar para vocês como é que é o funcionamento aqui do implotar, ou desculpa, do Notepad++, eu vou rodar de novo aqui, tá? Vou rodar de novo para ver se fica diferente. Não, acho que dá para, acho que já fica diferente. Ok, quando ele rodou, ele vai criar arquivos novos de saída, né? Então eu dou salvo aqui, vou aqui. Quando eu vou aqui no Notepad++, ele me dá essa mensagem, ó. Olha, esse arquivo aqui foi modificado por outro programa. Então, isso aqui ele é padrão de qualquer arquivo que você esteja usando ele. Então, se você está mexendo com o PCR lá, e aí dá um pau no PCR, você acha que perde tudo, se ele estiver aberto aqui, é só dizer que você não quer recarregar ele, né? Que ele fica vermelhinho aqui, você pode fazer qualquer modificação e recarregar ele lá no Full Prof lá. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Isso aqui era mais ou menos o que eu tinha feito em casa antes, né? Que era só para mostrar para vocês o que dá, que é exatamente o que eu acabei de mostrar. E a outra maneira tem outra maneira também da gente colocar o arquivo .rf. Dentro daquela pasta exemplos, tem 3 arquivos .rf. São os 3 tipos que ele coloca lá de exemplos. Um deles é esse que a gente acabou de gerar, que são colunas, né? E tem outros 2 também que a gente pode fazer, ao invés de
de fazer aquele ajuste pico a pico, a gente pode usar aquela parte de cima e fazer o ajuste do U, V e W, né, do X e Y, daquela coisinha bonitinha lá. Né, aí eu preciso sim, né, do compêndio de onda. E aí usar um IRF do próprio FullProf lá, né, salvar com outro nome dentro da pasta, e substituir os valores que a gente tem aqui. Né? Ou fazer assim também. Então tem algumas maneiras diferentes da gente usar. No caso, quando a gente for carregar o arquivo .irf, a gente não pode usar aquela lista, né, que a gente escolheu lá embaixo. Na verdade, isso é a segunda opção, né, que é U, V e W e tal. Ou seja, é só mudar o tipo de opção que a gente tem e fazer isso aqui. Aí aqui a gente pode tanto usar o implotado 2006 para fazer o ajuste, ou você pode simplesmente partir para ir fazer um lebeio, por exemplo, ou o próprio ajuste normal de um refinamento de ritmo usando o FullProf, né, para os dados que você tem. Beleza? Porque tem, por exemplo, a gente estava até discutindo com o Colosso um tempo atrás, não tem. Eles estavam fazendo umas modificações ele fez modificações no difratrômetro, e aí isso estava acarretando numa certa deformação em alguns picos. E aí a gente estava discutindo para saber qual seria a melhor maneira de lidar com isso. No caso da lista de picos, ele está de boa, porque como ele ajusta pico a pico, então ele consegue fazer um ajuste bom. Mas no caso de usar um desses dois arquivos, um desses dois tipos de arquivo de .irf, a coisa já muda um pouquinho, porque pode ser que o ajuste, né, usando U, V, W, X, Y e o Z não fiquem tão bons. Beleza? Mas aí a brincadeira é fazer isso aqui, né, com um ou com o outro. Né, aí abre com o Notepad++ e faz as substituições necessárias. Né, aí precisa saber qual é o intervalo do esteta que a gente está brincando. Né, e esses carinhas aqui. Beleza? Alguma dúvida? Onde é que tá? Aqui. Alguma dúvida, pessoal? Hoje eu passei pouco, né? Hoje eu fui bem. Bom, tá bom, pessoal. Acho que vocês devem ter outras coisas que fazer aí também. Vou encerrar a gravação aqui. E aí amanhã a gente volta, vou tentar mostrar outras coisinhas para você. Vou tentar mostrar como é que faz para acrescentar fase, que isso é importante. Então, de repente, acho que é até mais importante do que calcular o strain e size, né, que o strain e size. E se desse tempo, eu vou tentar mostrar a vocês também como é que faz para fazer como é um refinamento de uma estrutura magnética também. Só para avisar, pessoal, é que pode mutar aí, estou ouvindo minha voz. Tá, obrigada. Rapidinho. Só que daqui a pouquinho, às 3h45, vai ter uma palestra sobre detectores de partículas, tá? Com o professor da Universidade do Estado do Amazonas. Então, quem tiver interesse aí sobre o assunto, a gente tem a palestra daqui a pouco. O link eu já coloquei lá no Classroom, tá bom? Então, obrigada, e acho que por hoje é só, né, Júlio? Por hoje é só. Até mais, PP pessoal. Não tinha um desenho que fazer isso? Valeu, pessoal. Até amanhã, então. Tchau, tchau.